que agora vivemos for desfeita, essa aqui, ó, é esse corpo físico. Quando morrermos e deixarmos este corpo, teremos um maravilhoso corpo no céu, novo, ainda a Bíblia diz aqui, ó, novo no céu, um lar que será nosso para todo sempre, feito para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Não está falando de uma casa, uma construção, está falando de um novo corpo para o salvo. Você não vai entrar no céu com esse corpo, é com um novo corpo que nós recebemos, vamos receber do próprio Deus. Agora ele diz, como vamos ficando cada vez mais cansados deste corpo atual? Por quê? Vai envelhecendo, vamos perdendo vigor, as forças físicas. Ele diz aqui, eis que esperamos com ansiedade o dia quando teremos um corpo celestial que vestiremos como roupas novas. Irmãos, presta atenção, esse corpo físico vai ficando cansado, vamos ficando sufocados com problemas, com as dificuldades, com as lutas, e aí ele diz, eis porque esperamos com ansiedade, um desejo profundo da nossa alma, o dia quando teremos um corpo celestial que vestiremos com roupas novas. Ou seja, quando você veste que vestiremos como roupa nova. Eu li e entendi que tinha alguma coisa errada no que eu li. Não é com roupas novas, é como roupa nova. Preste atenção, quando você vai e compra uma roupa nova, você fica desejoso da hora que você vai por ela, para você se ver dentro daquela roupa e ver se aquela roupa caiu bem, se você está bonito. Todo mundo gosta de estar bem apresentado. Então ele está dizendo que assim como nós gostamos de uma vestimenta nova, que nos dá uma nova aparência, nós vamos receber e devemos ansiar pelo dia em que receberemos esse corpo celestial. Presta atenção, você e eu, ainda que nós queiramos viver nessa terra, e todos nós queremos, e ninguém quer morrer, nem eu quero, e não incentivo ninguém a querer morrer também, mas uma das coisas que nós precisamos entender, que nós precisamos também desejar estar eternamente com Deus. Olha o versículo 3, porque nós não seremos apenas espíritos sem corpo. Nessa tradução diz, se todavia estando vestidos, não formos achados nu. Ou seja, nós não seremos um espírito sem corpo, uma coisa vagando por aí. Entenda isso, porque às vezes quando se pensa em eternidade, depois da morte, pensa-se que nós vamos ser uma sombra por aí. Não, não é um espírito sem corpo. Esse nu aqui não é um espírito despido. Olha, os demônios são espíritos sem corpo, e eles precisam de um corpo para atuar. O demônio, ele entra numa pessoa para fazer uma tragédia, para matar o outro, para causar um acidente, uma barbaridade. Eles estão trabalhando, fazendo mal, e eles precisam de alguém para fazer o mal, porque eles não têm um corpo físico. Agora, quando nós saímos daqui, não seremos uma coisa, um espírito vagando por aí. Nós teremos um corpo. Olha Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, apareceu aos seus discípulos, andou com os discípulos no caminho de Emaús, sentou com eles, deu graça ao alimento, e Jesus tinha um corpo, comia, bebia, conversava e andava. E por fim, os discípulos que estavam com ele, viram ele subir voando para o céu. Olha o corpo que você tem reservado na eternidade, um corpo com toda essa capacidade, e é um corpo que te dá capacidade de voar. Hoje, muitos de nós aqui não conseguimos nem pular, né? Tá, né, Leandro? Do jeito que está aí pesadinho, né? Nem pula, né? Mas Leandro é acostumado a subir em cima de caminhão, pular de cima de caminhão. Estou brincando com ele, porque com ele eu posso brincar, ele faz isso. Agora, na verdade, esse corpo tem a capacidade de voar. Os discípulos estão olhando para cima, Jesus subindo, e o anjo se aproxima deles e diz, o que eles fazem aí, varão?
olhando para o céu. Mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia ele volta para buscar a sua igreja. Então, amados, versículo 4 diz: este nosso corpo terreno nos faz gemer e suspirar, porém não gostaríamos de pensar em morrer e depois não possuir corpo algum. Desejamos revestir-nos do nosso novo corpo, de maneira tal que este corpo mortal seja, por assim dizer, absolvido pela vida. Olha só, nessa tradução que está aí, diz: porque também nós, os que estamos neste corpo, ou tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Nós não queremos ser um espírito vagando, uma coisa que nem a gente sabe o que é. Por que isso está aqui escrito, irmãos? Para que nós tenhamos esperança na outra vida e possamos nos ver na outra vida vestido num corpo como o de Jesus. Pastor, mas eu não vi Jesus, como que eu vou ver isso? Mediante a fé. Você olha para a palavra e entende que você vai ter um corpo perfeito na eternidade, igual ao corpo de Jesus. É o corpo glorioso que está reservado para nós na eternidade, igual ao corpo de Jesus. Então aqui o texto vai dizer para nós, no versículo 4: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Qual é o nosso desejo, o nosso gemido? Ser absolvido pela vida eterna. Não é para viver por aí vagando como uma coisa que não tem corpo, mas a vida eterna, que é Cristo, que está em nós, que nos deu a vida, agora nos absolva para Ele, vestido num corpo celestial. Quando você olha em 1 Coríntios 15, 58, ele diz assim: tal é o corpo dos animais, tal é o corpo das plantas e tal. Então vamos imaginar, você coloca um grão de milho no chão. Aquele grão de milho é um corpo seco que está ali, é uma semente. Quando ele germinar e ter uma vida, ele nasce uma árvore, um pé de milho. E a árvore que nasce daquela semente de milho é diferente do que foi semeado. Então nós vamos ser semeados na eternidade quando a gente morrer e for levado, o corpo vai para o cemitério, mas o espírito recebe agora um novo corpo, uma nova forma de vida, ou seja, uma vida para sempre, onde não tem dores, prantos, sofrimento, onde nós não precisamos, não vamos gemer nem chorar como nessa vida. Então vale a pena para você pensar com relação ao teu futuro. Eu poderia estar aqui falando de outras coisas, mas a minha preocupação, eu creio que não é minha, mas do Espírito de Deus, esses dias por umas 20 vezes eu vim lendo esse texto. Só esse texto tem me incomodado muito. Se eu conseguir ir mais longe nele hoje, vocês vão ver, quando até leiam em casa, estudem ele em casa, vocês vão vendo a preocupação do apóstolo Paulo em ensinar a igreja de Corinto para que ela tivesse fixa, não na vida terrena, mas na vida celestial. Talvez você está pensando em tantas coisas que você almeja e deseja para essa vida. Amém, não é errado. Se elas estão dentro do plano e da vontade de Deus para mim e para você, não é errado. Errado é aquilo que Deus não tem para mim ou não tem para você, eu querer. Por isso que eu preciso olhar para a palavra e entender. Jesus, ele disse assim: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a retidão, a sua justiça, e todas as demais coisas que serão acrescentadas. Essas demais coisas são as coisas necessárias para o nosso bem viver. Aquilo que é preciso e necessário para que você viva bem como filho de Deus na terra, o Senhor quer acrescentar na tua vida. É vontade do Pai abençoar você. Nós, mesmo que os nossos pais não tiveram muitas condições, eles fizeram por nós o que podiam, porque eles queriam ver que nós, como filho deles, estivéssemos bem.
Agora imagina o nosso Pai Celestial que tem o poder absoluto de nos abençoar. Aí você pensa, mas por que eu não tenho sido abençoado, mais abençoado? É porque nós ainda não compreendemos a vontade de Deus e estamos vivendo, como o apóstolo Paulo escreve, dizendo assim, vivendo pela vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, nós estamos vivendo pelos nossos desejos e pelo nosso pensamento. Não estamos assimilando a palavra de Deus, aplicando ela em nós, pegando a vontade de Deus e pondo diante de nós. Eu não vou viver assim. A Bíblia me instrui assim, eu vou fazer assim. Às vezes a pessoa se converte, fica na igreja, leva 10 anos para entender. Eu até gosto quando o presbítero Cláudio dá aqueles testemunhos dele, de quando ele estava aqui, tanto tempo aqui, mas a vida dele só mudou depois de algum tempo. Por quê? Porque é possível você estar na igreja e não entender o que Deus tem para a sua vida. E quando você entende para a sua vida, o que Deus tem para a sua vida muda. Você precisa entender o projeto de Deus para você. Somos ansiosos, andamos às vezes angustiados, abatidos, tristes, aflitos. Mas por quê? Porque nós não entendemos o projeto de Deus, e então nós estamos olhando para as dificuldades, para as aflições e para o que queremos e não para a vontade de Deus. Pode perguntar para a minha mulher, acho que é até difícil para ela, coitada, conviver comigo, que eu ando sempre voltado para a palavra. Se eu tirar meus olhos da palavra e botar os olhos nas coisas, eu enlouqueço, porque tem tanta coisa que eu gostaria de ter ou fazer, que eu nunca vou ter, nem vou fazer, nem vou alcançar nessa terra, porque eu vejo que o projeto de Deus para a minha vida é outro. Se fosse para mim estar bem com coisas materiais, eu nem aqui estaria, porque Deus me tirou da onde eu estava, tinha uma empresa, tinha tudo para ser hoje o que eu sou, um mero líder de uma igreja. Não sou melhor do que ninguém, humilde, simples, pastor, como vocês me conhecem aqui há 22 anos, vai fazer 23. Então, amados, nós precisamos entender que a vontade de Deus não é que nós tenhamos a vida voltada para as coisas terrenas, mas que nós venhamos ansiar e desejar ser revestidos pelo novo corpo, que é imortal, é o corpo que não morre mais. Esse é o corpo da vida eterna. E a vida eterna nós ganhamos ela. Para nós foi de graça, para Deus custou caro, Ele pagou ela na cruz do Calvário. Quando Ele mandou o Filho dele para a cruz, o Filho dele assumiu os nossos pecados. Eu digo nós porque eu também sou igual a vocês. Ele assumiu os nossos pecados, a dor que Jesus suportou na cruz, o sangue derramado na cruz, e o quanto Ele padeceu antes da crucificação, foi por amor a nós. O Pai entregou o Filho por amor a nós. Agora, para mim e para você, é de graça, é mediante a fé. Eu creio que o sacrifício de Cristo foi para que eu fosse liberto e perdoado. Por alguns dias eu vou trazer algo para vocês aqui interessante. Eu quero falar sobre a libertação e a remissão e a redenção. Compliquei tudo aí, né? Mas é isso mesmo, tá? Explicando direitinho, vocês vão entender. A pessoa pode ser perdoada por Jesus, mas não ser liberta. Está na igreja, mas o coração é um baú, lembrando de coisa do passado, resquício, cheio de amargura pelo que aconteceu, pelo que passou. Enfim, a pessoa está dentro da igreja, aceitou Jesus, mas não foi liberta da velha vida. Quando ela é liberta da velha vida, aí ela começa a sentir o prazer e o gosto de uma vida eterna, de uma vida com Cristo. É diferente. Imagina uma pessoa que, vou dar um exemplo bem bobinho aqui, fraturou uma perna e colocou um gesso, e ela está ali agoniada com aquele gesso, e enquanto ela não tirar aquele gesso, e a aflição dela é para sarar, para tirar aquele gesso, porque aquele gesso está incomodando. O dia que ela tira aquele gesso, ela ficou livre, foi liberta do gesso. Agora é só a perna que está cicatrizada, que está normal, mesmo que use uma muleta, mas a perna agora está boa. E a pessoa olha assim, mas não, daqui 15, 20 dias eu estou andando normal, não preciso mais nem com muleta. Ele já se vê livre do gesso. Muitas vezes você está carregando aqui dentro da igreja, você está na igreja, aceitou a Cristo, está vivendo na comunhão da igreja, mas você ainda está carregando o gesso do pecado. Você está engessado pelas coisas que aconteceram com você no passado. As feridas do passado, as marcas do passado ainda estão vivas em você. E você precisa ser liberto. E Jesus morreu
e tomou lá na cruz as nossas dores, nossos sofrimentos, nossos pecados, para nos dar libertação, salvação e vida eterna. Amém, queridos? Então, olha só, o versículo de número 5 diz: ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, e é Espírito com letra maiúscula. Quem nos preparou para isso? Ou seja, vou melhorar isso aqui nessa tradução. Isso é o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós? Um novo corpo celestial. Um corpo que vai ser absorvido pela vida, por Cristo, e nós estaremos eternamente com Ele. Foi Deus que preparou isso para nós. E como garantia, Ele nos deu o seu penhor, o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo veio morar em nós. E você pergunta para mim: pastor, como que é isso? Eu não estou entendendo direito isso. Olha, não é para entender, é para crer. Porque eu nunca fui no céu. Eu não vi esse corpo que Jesus recebeu. Os apóstolos viram. Eu não vi. Mais de 500 pessoas que viram Jesus depois da ressurreição, segundo a Bíblia, em 1 Coríntios 15. Essas pessoas viram Jesus com o novo corpo, o corpo da ressurreição. Agora, eu não vi, você não viu, mas o que nós precisamos é crer, não é viver pelo que vemos, é viver pela nossa fé. A minha fé, eu digo eu a minha e você diz a sua, diz que quem preparou isso para mim foi Deus, o qual nos deu também o seu penhor, ou seja, o Espírito Santo. E o Espírito Santo está em você ou não está? Sim. Então, estando Ele em você, eu questiono e deixo aqui um ponto de interrogação, porque eu não sei se Ele está. Quem tem que saber é você, da tua vida de relacionamento com Ele. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, dizendo no versículo 14: se é que o Espírito Santo habita em vós. Ele estava falando para aquela igreja, que também não posso afirmar que o Espírito Santo habita em todos aqui, porque não é possível, tem umas coisas que a gente não entende. Então agora presta atenção, o penhor de Deus para nós é o Espírito Santo. Você vai lá na Caixa Econômica e empenhora lá um objeto e pega um dinheiro. Então você tem um dinheiro, mas você deixou lá empenhorado um objeto. Quando você lembra daquele dinheiro, mesmo que você tenha gasto, você lembra que tem um objeto lá penhorado. E aquele objeto que está lá, você fala: deixei algo lá porque eu tenho uma dívida lá. Deus, Ele nos deu o seu penhor, o Espírito Santo. Nós temos uma dívida de gratidão, de amor e fé para com Jesus, porque o Espírito Santo já foi nos dado. Agora, como é que nós estamos vivendo a nossa vida de relacionamento com Ele? É casamento, irmão. Tem muito casamento que é ruim, o relacionamento está ruim, e as pessoas não fazem nem questão de melhorar. Se nós não melhorarmos o nosso relacionamento, o nosso casamento com Ele, a chance de salvação é uma só, e é aqui. Olha, nós não vamos ser salvos na eternidade, nós somos salvos agora. Na eternidade nós receberemos o galardão, a recompensa pelas coisas boas que fizemos aqui através do corpo, através do nosso corpo. Tudo que nós fizemos de bom aqui, nós vamos receber na eternidade. O que nós fizemos de mal aqui, vamos receber também a recompensa na eternidade. Então nós precisamos pensar o que é que nós estamos fazendo aqui através deste corpo, porque é esse corpo que faz aqui. E o que recebe a honra, a recompensação, o galardão na eternidade, é o outro corpo. Eu não sei se você está me entendendo hoje. Olha, não é fácil explicar essas coisas, por isso que até evito, às vezes, entrar nesse assunto. Mas eu acho que é um tempo de Deus para nós nos conscientizar a respeito de algo mais poderoso do que o ter nessa vida, é o ser na eternidade. Você já pensou que você seria na eternidade, que você vai ser na eternidade, que você será na eternidade? Esse texto está aqui para nós. Eu não vou perguntar quantos de vocês já leram e entenderam isso, porque talvez ninguém vai levantar a mão. Então eu não quero, esse não é o intuito da coisa.
mas é fazer você pensar sobre o que o apóstolo Paulo escreve para nós aqui nesses dias. No versículo 6, vocês podem ler o versículo 6 fazendo um favor? 1, 2, 3 e já. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Olha só, por isso estamos sempre de bom ânimo. Você já viu aquele crente que fala assim: ai, não fui na igreja, tão desanimado. Interessante que a Bíblia fala o contrário. Quando Josué está desanimado, Deus não fala: ó Josué, eu vou aí te animar. Deus fala para ele: anima-te, tem bom ânimo. Eu não acho que Deus está falando assim para ele: Cláudio, ô Claudinho, anima, Claudinho. Ô Josué, anima. Josué, estão desanimados, Josué, você precisa se animar. Não acredito não. Do jeito que está colocado ali, eu acredito que Deus chegou para ele e falou: Josué, anima-te, tem bom ânimo. Ou seja, tenha ânimo a estar de alma. Problema você tem? Quem está do teu lado tem também. Luta você tem? Todos têm. Eu tenho. Todos nós temos dificuldade, temos problema. Agora você tem que ver se você vai viver o resto da vida desanimado, vai perder a sua salvação, talvez não vai ter uma vida de relacionamento com o Senhor por causa do desânimo. Olha o texto: pelo que sabemos sempre de bom, porque estamos sempre de bom ânimo. Estamos, não sei, pastor, acho que não estou não. Nós vamos pensar. Lembra que eu estava, para os que não estavam aqui, na quinta-feira, eu estava falando sobre fé, mais inteligência, mais imaginação. A minha fé e a minha inteligência e a minha imaginação, eu tenho que usar em cima disso. Olha, pelo que estamos bem, sempre de bom ânimo. Então a minha fé diz para mim que eu tenho que estar de bom ânimo. A minha inteligência, espera aí, como é que eu estou? Ah, estou meia boca, hein? Não posso. Eu tenho que estar de bom ânimo. Inteligência, sou inteligente, eu estou entendendo o que está aqui, você também. Pelo que estamos sempre de bom ânimo. Imaginação, imagine você lá no céu, eternamente, com o teu Deus, com o Senhor, onde não tem choro, pranto, ranger de dente e lousa. A lista é grande dos benefícios da vida eterna. Aí você olha para você e pensa: eu vou perder minha salvação? Eu vou arriscar minha vida? A chance é uma só. Não adianta a gente protelar isso aí. Nós temos que hoje ter uma decisão para a nossa vida. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Olha, nós estamos aqui. Está gostoso viver na terra, sim ou não? Amém. Está gostoso viver na terra, sim ou não? Amém. Imagina viver no céu. Aleluia. Glória a Deus. Imagina viver no céu. Agora vamos pensar seriamente. Está difícil viver na terra, sim ou não? Tá. Imagina viver no inferno. Deus é mais. Nós temos que ter inteligência e imaginação. E a minha fé diz que existe o inferno e diz que existe o céu, que é a palavra de Deus que diz para mim. Agora, eu preciso estar como ela diz. Olha, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Então o que é que nós devemos desejar? Ansiar e estar com o Senhor para sempre. Aí você pensa assim: mas se eu desejar estar com o Senhor, será que Ele vai matar eu não? Será que eu não vou morrer hoje? Meu filho, cada um tem um dia marcado. Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que preparou o Senhor, alegremos-nos nele. O dia do nascimento nosso foi o dia que preparou o Senhor. Estávamos lá no ventre da mamãe, 9 meses gestando, mas chegou aquele dia que foi o dia do nascimento. O dia da partida é aquele dia. Vocês já viram aquela pessoa que passa lá meses em cima de uma cama doente, definhando ali, que chega o dia que ela morre? Por que ela não morreu aqui? Passou todo aquele período de sofrimento e veio morrer aqui. Porque é um dia. Então eu e você ansiar, desejar estar eternamente com Deus e ter a expectativa do nosso corpo, novo corpo, não é errado. O errado é eu não ter. É eu amar a terra e as coisas da terra mais
do que o próprio Jesus, que veio na cruz para que eu pudesse ir para Ele. Então anseie pela vida eterna mais do que pelas coisas dessa vida. Sonhe viver uma vida com Deus, e Ele vai abençoar você nessa terra, porque a tua prioridade não é você, não é o teu eu, é o Senhor. A minha vida é em função do Senhor, e o Senhor deu a vida em função de nós. Você entende isso? É um toma lá da cá. Ele deu a vida por nós, agora Ele espera que nós entreguemos a Ele a nossa vida. Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Tudo é tudo, irmãos, tudo é tudo. O problema é que a gente entrega a vida para Deus mais ou menos assim, ó. Vem cá, Davi, ligeirinho. Você entrega a vida para Deus, pera, não, Davi, ligeiro, Davi, pé 55 também, né, Davi? Segura aí, vai, puxa aí, segura, Davi, segura. A gente entrega e fica numa queda, segura, Davi, fica numa queda de braço com Deus. Eu entrego para Deus e pego de volta, e estou sempre puxando a mão de Deus. Entrega e deixa, segura, Davi, senão vai cair agora. Entrega na mão de Deus, deixa Ele cuidar de você, das suas necessidades. Pastor, mas tem coisa que eu quero. Se o teu quero está dentro do quero de Deus, vai acontecer, e você não vai morrer sem que isso aconteça na sua vida. Obrigado, filho. Então, já estou encerrando, irmãos. Deixa eu ler mais uns 2 versículos para a gente finalizar. Agora, quando eu digo assim que eu estou encerrando, meia hora depois eu encerro. Amém? Agora nós ansiamos confiadamente pelo nosso corpo celestial. Olha, ansiamos confiadamente pelo nosso corpo celestial. Ou seja, o meu anseio, a minha ansiedade é pelo corpo celestial. Quando isso? Não sei. É o dia que Deus quiser. E se Ele quiser que eu viva 80 anos nessa terra, como é que eu vou viver 80 anos? Um dia lá em cima, um dia lá embaixo, um dia lá em cima, um dia lá embaixo. Não. Vou viver conforme o plano, o projeto e a vontade de Deus, olhando para a Bíblia, que não tem como eu não olhar para a Bíblia para viver bem na terra. Olha o que o construtor, o engenheiro faz um projeto de um prédio e dá na mão do construtor. Para ele construir aquele edifício, ele tem que olhar para a planta. Então eu e você, olhando para a palavra, nós vamos vivendo a nossa vida na terra, ansiando, desejando, uma expectativa do corpo celestial. Eu me lembro da irmã Esther, que viveu aqui por mais de 30 anos nesta igreja, ela e o João Machado, que acho que muitos aqui não conheceram, é do tempo de poucos aqui, presbítero Júlio, uma Maria, uma Edna, uma Creuza, não sei quem mais, Claudinho, Noêmia, alguém mais. A irmã Esther, um dia, ela estava aí mais ou menos nesse segundo banco aqui para cá da irmã Edna, e eu estava aqui na ponta, a irmã Edna estava aí onde está o Wellington. Eu não me lembro quem estava aí na parte de trás naquele dia. Era uma tarde, nós tínhamos tido uma reunião de oração aqui, e ela disse para nós que ela estava com 85 anos, mas a mente dela, ela tinha a mente dela como ela ainda usou essa expressão. Vou falar o que ela disse: a minha mente, a minha cabeça é quando eu era mocinha, mas o meu corpo não tem mais força. A minha vontade é que o Senhor venha logo, porque o meu desejo é morar com o Senhor no céu. Logo um ano depois, mais ou menos disso, ela partiu com 86 anos. Então, irmãos, veja bem, a mente dela estava bem, mas o corpo físico não tinha mais força. E o desejo dela agora, nós ansiamos confiadamente pelo nosso corpo celestial, e compreendemos que cada instante que gastamos nesse corpo terreno, é tempo gasto longe do nosso lar eterno no céu com Jesus. Imagine que alguém te deu uma casa nova, entrega a escritura para você, mas não te dá a chave. Você já está rindo, né, Ué? Já sabe a tribulação na vida dessa pessoa, né? Ela com a chave, ela com a escritura na mão, sabe que aquela casa é dela, mas não tem a chave para entrar na casa, porque a pessoa, o dono da casa que deu a casa, não deu a chave. É mais ou menos isso para você entender.
cada dia que nós gastamos nessa terra, nós gastamos longe do nosso lar eterno, que é o nosso eterno no céu com Jesus. Nós temos um lar eterno. E nós temos um corpo celestial feito não por mão humana, como nós vemos aqui, mas pela mão de Deus. E cada dia que nós passamos nessa terra, é tempo que nós estamos gastando longe do nosso Deus. Irmãos, igreja é escola, só que é um templo onde nós nos reunimos. Agora, nós nos reunimos na escola para aprender a finalidade de estarmos nessa terra, que é para glorificarmos a Deus através da nossa vida, compreendermos o projeto da salvação que passa pela cruz com Jesus, para quando nós sairmos desse corpo, o corpo vai para a sepultura, mas nós vamos para o céu com Deus, porque aprendemos na escola de Deus a guardar a vida de salvação com Cristo. Por isso que João fala em capítulo 1, versículos 12 de João, ele diz que Ele deu-nos o poder de sermos filhos de Deus, porque cremos no seu nome. Então nós somos filhos de Deus, porque cremos no nome de Jesus Cristo, e porque cremos e acreditamos que o sacrifício da cruz foi para a nossa salvação. Então nós agora vamos viver cada dia melhor em Cristo. Se é para perdoar, a gente perdoa, porque Ele perdoou. Olha, Ele nos ensina isso na oração do Pai Nosso. Se é para amar, nós vamos amar, e amor não é sentimento. Ai, acabou o amor. Acabou o amor por quê? Acabou a obediência. Amor não é sentimento. Olha 1 Coríntios, capítulo 13. A Bíblia fala que quem ama sofre, quem ama... começou a sofrer, está se afastando da pessoa, por quê? Olha, amor não é sentimento. Amor é obediência, é dedicação. Você tem que amar os teus inimigos e orar pelos que te perseguem. É fácil amar o inimigo? Se fosse sentimento, Jesus disse: olha, quando você sentir, ama os teus inimigos. Quando você não sentir, odeia. Não, é para amar em todo o tempo. Por quê? Nós éramos inimigos, diz o apóstolo Paulo, da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, o sacrifício de amor de Deus por nós éramos inimigos. Que nós gostávamos era da vida lá fora, de tudo aquilo que os outros fazem, que hoje nós não fazemos, mas nós já fizemos também, e talvez fizemos até pior do que muita gente. E aí, nós, como inimigos da cruz de Cristo, Cristo veio para nos reconciliar com Deus através do sacrifício da cruz. Quem era você antes de conhecer a Cristo, de ter a salvação? Qual era a vida que você vivia? Então hoje nós precisamos entender isso, queridos. Aí no versículo 7, para encerrar, aí um outro dia eu dou sequência nesse texto, mas eu vou isso aqui até o fim, que é muito sério o que nós precisamos entender nisso. Olha o versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. Sabe o que é andar por vista? É aquela pessoa que fala: não, eu sou pé no chão. O pé no chão, ele só anda olhando para ver onde é que ele põe o pé. Não, aqui não pode, porque aqui tem um buraco. Eu não estou falando de coisas loucas. A fé vê o invisível. Você às vezes não vê pela fé o que o outro está vendo pela fé, porque ele acredita que aquilo pode se realizar, e o outro, e você não. Você não acredita, você acha que tem que ser palpável. Você só crê quando está na mão. Olha o que Jesus falou para Tomé, quando ele entra e encontra os seus discípulos reunidos. Ele disse para Tomé: Tomé, seja crente e não incrédulo. Por quê? Porque Tomé disse: eu só crerei se eu ver. Se eu ver o lugar dos cravos e o lugar da lança, eu creio. Jesus chega no meio dos discípulos, chama Tomé, diz para ele: mete a mão aqui do meu lado, veja que sou eu mesmo. Seja crente e não incrédulo, porque o incrédulo, ele não crê. E aqui o Paulo está dizendo: sabemos que essas coisas são verdadeiras pelo que cremos e não pelo que vemos. Eu não vejo tudo isso que Deus está falando para nós aqui nessa noite, mas eu creio. Então, porque eu creio, o meu desejo, a minha dedicação é viver uma vida que agrada a Cristo, para que eu possa, quando eu partir dessa terra, que eu não sei qual é o dia,
Pode ser amanhã e pode ser daqui a 10 anos. Eu entrar no céu, eu receber dele um novo corpo. Porque tem um outro corpo, que é o corpo tenebroso, que vão receber aqueles que vão à condenação eterna e ao inferno. Então, meus queridos, pensa nisso, deseje, anseie pelo céu, porque se esse for o maior desejo do teu coração, ninguém vai para o céu senão por Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se eu e você ansiarmos por Cristo vivendo em nós, com certeza cumpre-se também em nossa vida, que Ele também nos dará com Cristo todas as coisas. Todas as coisas. Muita coisa vai mudar na sua vida a partir de hoje. Agora, eu não sei, quando Jesus ministrou num certo lugar, o apóstolo João disse para ele: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Porque parece que foi um momento assim de sonolência daqueles que ouviram o próprio Jesus ministrando. Não teve uma reação. Olha, Jesus é para Tiro, Sidom e Corazim, as 3 cidades. Falou: olha, para Sodoma e Gomorra vai ter mais misericórdia do que para vocês. Para aquelas 3 cidades que a Bíblia chama de 3 cidades impenitentes. Se fosse feito em Sodoma e Gomorra os milagres que foram feitos no meio de vós, eles teriam se convertido e vós não se converteram. Então o problema é o seguinte: eu dou crédito àquilo que eu ouço, eu aprendo e procuro viver por em prática, ou eu também sou que nem aquele povo impenitente da cidade de Corazim, Betsai e Sidom. Nós precisamos entender a palavra, irmãos. Por isso que quando eu entendo a palavra, eu aplico a palavra na minha vida, e isso produz um resultado lá na frente. Versículo 8 diz: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Já estou com pressa para terminar, por isso que eu estou até gaguejando. Olha, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Aí você, fé, inteligência e imaginação, você realmente está desejando deixar esse corpo para habitar com o Senhor? Aí você pensa, aí você diz: não, eu não pensei nisso ainda, eu não cheguei a essa conclusão, eu ainda não tenho isso no meu coração. Então hoje é dia de você falar com Deus. Diz: Deus, coloca esse desejo no meu coração, porque a Bíblia diz que com Ele, com Cristo, o Pai já nos deu todas as coisas. Talvez você está ansiando por coisas, mas as coisas vêm por Ele. Então você põe Ele na sua vida, e Ele vem para abençoar a sua vida, como a oração do Pai Nosso. Então, amados, ai, que vontade de ir longe. Eu começo a ler a Bíblia e eu vou clamando assim, entrar dentro disso, sabe? Então, que Deus te ilumine, Deus te abençoe, você tenha conhecimento, tenha sabedoria, tenha inteligência, e que você possa viver isso cada dia da tua vida, que nós estávamos olhando aqui nesta noite, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Olha, se Ele morreu por todos nós, logo nós todos morremos por Ele. Por quê? Porque a gente não vive mais para o pecado, agora nós vivemos para Ele. Então nós morremos para a vida terrena, para viver a vida celestial. Amém? Amém. Espero